Bom de ter de volta. Então, questão de número 3 diz o seguinte: a figura representa a reta R que intercepta o eixo Y, perdão, no ponto P igual a 0,3. Então, a gente já sabe de cara, já que ela intercepta aqui no eixo Y. Aqui, então, é o nosso ponto P, 0,3, que faz todo sentido, ou seja, tá 0 em X e 3 em Y. Formando com esse eixo um ângulo de 30 graus. Está aqui. Então, ele pergunta, a equação da equação de R é dada por... Então, vamos embora. É bem semelhante ao que a gente acabou de ver na questão de número 2, ou seja, eu tenho uma função do tipo f de x igual a ax mais b. Né? Uma função linear. Só que eu te chamo a atenção para o seguinte, essa função aqui ela é decrescente. Se ela está decrescendo, eu tenho que achar obrigatoriamente um f de x igual a menos ax mais b. Bem, esse é o primeiro critério que eu tenho que achar. Então, olha só, repare que na minha letra A, eu tenho uma possibilidade positiva. Não tem como ser a letra A. Também não tem como ser a letra D, porque também é positivo. Então, ou seja, se eu tivesse que chutar, eu já poderia ficar em dúvida entre a B, a C e a E. Porque a A e a D não têm condições de ser. Tudo bem? Fechado esse comentário, vamos embora. Só que é o seguinte, se a minha função ela é do tipo ax mais b, então eu sei o quê? Que a minha f de 0 ela é igual a 3. Se ela é do tipo ax mais b, significa então que o meu x ele vale 0. Então, como ele vai multiplicar qualquer valor de a, não importa, eu já chego à conclusão então que o meu b ele é igual a 3. Ou seja, mais 3. Repare o seguinte, já não tem como ser a letra B. Já eliminei a possibilidade. Resta para mim as possibilidades C e E. Então vamos agora descobrir. Para eu descobrir, imagine não, né? Isso aqui forma um triângulo. E é importante para mim saber quanto que vale este lado de cá. Esse ângulo aqui eu já sei que vale 60 graus, porque a soma dos ângulos internos do meu triângulo é 180, ou seja, aqui tem 30, aqui tem 60 e aqui já tem 90 graus. Eu sei que a altura aqui vale 3, porque está relacionada ao meu y, mas eu não sei quanto que vale aqui. E esse ponto aqui eu vou chamar de A, e esse grandão aqui eu vou chamar de A. Esse aqui eu vou chamar de um B grandão, e esse aqui eu vou chamar, então, de um Bzinho. E aí a nossa regra. Se eu tenho dois ângulos em um lado, eu vou usar, então, a minha lei dos senos. Confere? Se eu tivesse dois lados e um ângulo e quisesse descobrir o terceiro lado, eu usaria a minha lei dos cossenos. Como eu tenho um lado, dois ângulos e quero descobrir mais um lado, eu só vou usar, então, a minha lei dos senos. Você lembra a lei dos senos? Vamos escrevê-la aqui, então. Então, a minha lei dos senos é o seguinte, ó. O meu A sobre o meu seno A, ele é igual ao meu B sobre o meu seno B. Então, isso aqui significa o quê? O valor de A é o que eu quero descobrir, porque ele está exatamente é o meu coeficiente angular, então não foi à toa que eu botei A ali. O meu seno de A, ou seja, o meu seno de 30 graus, é igual ao meu B, que vale 3, dividido pelo seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. E aí, como é que eu chego à conclusão de seno, esses rapidamente aqui, ó. Vamos lembrar os nossos ângulos notáveis. 30, 60, 30, 45 e 60. Eu quero saber o seno, então eu conto de 1 a 3. 1, 2, 3. Tiro a raiz quadrada de todos. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2 é 2. Raiz quadrada de 3 é 3. E divido tudo por 2. E aí, ó, 1, 2, 3, meio, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Esse aqui é o valor do nosso seno. Dando prosseguimento ainda, faço uma multiplicação cruzada. O meu seno aqui de 30, já vou colocar como sendo meio. Então, eu vou encontrar o quê? Raiz quadrada de 3a dividido por 2 é igual a
3 dividido por 2, que eu já posso simplificar direto. E enquanto, então, que eu tenho raiz de 3a igual a 3, vou ficar, então, com a igual a 3 dividido pela raiz quadrada de 3. Faço uma adiciação aqui e eu posso encontrar, então, 3 raiz quadrada de 3 dividido por 3, simplifico direto, enquanto, então, que o meu a ele vale raiz quadrada de 3. E aí eu te chamo a atenção para o seguinte, se você já está treinando bem, você já sabe que isso daqui se chama o nosso coeficiente angular. Então, ou seja, você já teria condições de terminar a questão aqui. Mas, se você não tem esse conhecimento, a gente volta. O que então significou eu achar esse raiz quadrada de 3? Significa, então, que esse pedaço aqui, ele vale, então, raiz quadrada de 3. Então, significa o quê? Que esse ponto aqui, ó, ele vale raiz quadrada de 3, 0. Porque aqui o y vale 0. Então, significa o quê? Que a minha f da minha raiz quadrada de 3, ela vale 0. Se eu tenho uma possibilidade, se eu tenho a minha função é do tipo ax mais b, significa o quê? Que eu tenho raiz quadrada de 3 vezes o meu a mais o meu b, que vale 3, igual a 0. Isso significa, então, dizer que o meu a ele vale, vou passar o 3 para o outro lado, ele vai ficar como menos 3 dividido pela raiz quadrada de 3. De maneira bem parecida com o que a gente já acabou de fazer, eu racionalizo novamente e vou encontrar menos 3 raiz quadrada de 3 dividido por 3, posso simplificar, e vou encontrar, então, menos raiz quadrada de 3. E isso aqui não foi aleatório. Lembra que eu te chamei? Ó, é o nosso coeficiente angular. E eu te falei também que ele tinha que ser negativo. Lembra que eu, bem no início da questão, que eu falei que ele tinha que ser negativo? Por quê? Porque é uma função decrescente. A nossa f de x ela está decrescente. Então, eu precisava interpretar o meu coeficiente angular para botar ele aqui como negativo. Então, por isso eu também fiz questão de terminar a questão. Então, ou seja, eu tenho então que a minha função, ou seja, a equação da minha reta, vai ser o meu a, que vale menos raiz quadrada de 3x, tudo bem? Mais b, que vale 3. Resposta, então, letra C. Tudo bem? Então, te vejo na próxima questão. Até lá, forte abraço.